Ellen White aconselha evitar a paternidade. O tema da paternidade no tempo do fim desperta curiosidade e debate. Muitos se perguntam: Ellen White realmente aconselhou evitar ter filhos? A resposta exige cuidado, pois é baseada em um único registro específico e não em uma doutrina geral ou repetida em seus escritos. Há uma carta de 1876, conhecida como Carta 48, na qual Ellen White aborda o assunto diretamente. Um trecho dessa carta foi publicado mais tarde na compilação Eventos Finais, página 36. Essa é a única referência clara sobre o tema em toda a sua obra. O trecho diz: na realidade não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e as criancinhas, em grande parte, serão levadas antes disso. Essa frase isolada exige contexto para ser compreendida corretamente. Primeiro, é importante entender que cartas pessoais de Ellen White precisam ser analisadas com atenção. Elas eram escritas para situações específicas e pessoas concretas, considerando circunstâncias únicas. Não devem ser aplicadas automaticamente a todos. A Carta 48 foi escrita para o pastor Van Horn e sua esposa Adélia. Eles haviam sido enviados para o estado de Oregon, onde havia uma grande obra missionária a ser realizada. Porém, havia desafios espirituais e pessoais a enfrentar. Um dos parágrafos da carta afirma: o cuidado dos filhos preocuparia de tal maneira a mente que Cristo e sua obra seriam negligenciados. Essa frase prepara o contexto para a recomendação mais conhecida sobre não ter filhos. Depois dessa reflexão, Ellen White escreveu a frase citada em Eventos Finais: na realidade não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto. Era um conselho adaptado à realidade emocional, espiritual e missionária daquela família. Logo em seguida, Ellen White se dirige a Adélia com palavras de tristeza. Meu coração sente muito pesar porque você tem falhado, porque rouba a Deus. Você é naturalmente temerosa e o caminho para a realização da sua obra se fechou. Ela não condenava a maternidade em si, mas alertava para o impacto que ela teria naquele momento, na vida de alguém já sobrecarregado emocionalmente e envolvido em uma missão exigente. O trabalho pastoral naquela época era intenso e muitas vezes em regiões isoladas. Não havia facilidades modernas e qualquer nova responsabilidade doméstica podia significar o abandono parcial da missão. Por isso, o conselho foi direcionado a um caso particular. Não é prudente estender essa recomendação a todos os casais ou transformá-la em regra geral para o tempo do fim. Ainda assim, a questão levanta reflexões importantes. A decisão de ter filhos sempre deve considerar fatores espirituais, emocionais, missionários e práticos, especialmente em tempos de crise moral e espiritual. Ellen White, em outras obras, valorizou a paternidade e maternidade como um privilégio e uma sagrada responsabilidade. Ela não pregou o abandono desse chamado, mas destacou a importância do preparo para exercer essa missão. Ela escreveu: a todos os pais que professam crer na breve volta de Cristo, é dada uma solene obra de preparo para que eles e seus filhos possam estar prontos para receber o Senhor nos lugares celestiais, página 212. Isso significa que, para Ellen White, a paternidade no tempo do fim exige vigilância redobrada. Os filhos precisam ser educados para enfrentar um mundo hostil à fé e para se prepararem para a eternidade. Trazer filhos ao mundo é mais que uma escolha pessoal. É uma decisão que envolve responsabilidade diante de Deus, especialmente quando cremos que vivemos nos últimos dias. Ela também ensinou que em decisões complexas como essa, cada cristão deve buscar a sabedoria do alto. Deus promete guiar os que o buscam com humildade e espírito de oração. A história do conselho a Adélia Van Horn nos lembra de algo essencial. A inspiração divina considera pessoas e contextos específicos. O que foi adequado para um casal em 1876 pode não ser a orientação para todos hoje. Isso nos protege de dois erros comuns. Primeiro, transformar conselhos específicos em mandamentos universais. Segundo, desprezar conselhos valiosos só porque foram dados em outra época. 23. O equilíbrio
é buscar o princípio por trás do conselho. No caso de Adélia, o princípio é não assumir responsabilidades que comprometam o chamado missionário ou a saúde espiritual e emocional. Esse princípio é atual. Muitos hoje enfrentam desafios semelhantes, trabalhos exigentes, missões importantes e cargas emocionais pesadas. Em certos casos, talvez seja prudente adiar ou planejar com cuidado a paternidade. Mas essa decisão deve ser tomada diante de Deus em oração, e não apenas com base no medo do futuro. O Senhor conhece cada família e tem um plano para cada lar. Também é verdade que filhos, quando criados no temor de Deus, podem se tornar poderosos missionários, testemunhando de Cristo mesmo em tempos difíceis. Por isso, a paternidade no tempo do fim não é proibida, mas exige uma entrega total a Deus e um compromisso inabalável com a educação cristã. Pais que creem na breve volta de Jesus têm o privilégio de preparar seus filhos para serem luzes em meio às trevas. Essa é uma obra sagrada e não pode ser feita de forma descuidada. No caso de Adélia, Ellen White percebeu que suas circunstâncias e temperamento tornariam essa obra muito mais difícil naquele momento. Por amor e cuidado, recomendou que não tivesse filhos. O conselho foi um ato de discernimento espiritual e não uma regra para todos os casais cristãos. Ao entendermos isso, evitamos interpretações distorcidas e mantemos o foco no propósito real da orientação. Assim, ao considerar a paternidade no tempo do fim, cada casal deve perguntar: estamos prontos para criar filhos para Deus? Temos condições espirituais e emocionais para essa tarefa? Se a resposta for sim, e se Deus assim confirmar, que recebam os filhos como bênçãos e missionários em formação. Se a resposta for não, que aguardem o tempo certo, buscando sempre a direção divina. A sabedoria para tais decisões não está nos extremos, mas no equilíbrio espiritual, no estudo das Escrituras e na comunhão com o Senhor. Ellen White encerra a lição sobre paternidade no tempo do fim, nos lembrando que o preparo para a eternidade começa no lar. Esse preparo é diário, constante e envolve tanto os pais quanto os filhos. Que cada família viva para o Senhor, esteja pronta para a volta de Jesus e eduque a próxima geração para enfrentar os desafios finais da história deste mundo. Agora eu peço para que você se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas.